Oi, gente. Primeiro eu quero agradecer todas as mensagens que vocês mandaram aqui, falando do conteúdo que estão gostando. Tô bem feliz que a gente pode trocar ideias por aqui. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que a pandemia expôs pra gente, né? Na verdade, não foram coisas criadas pela pandemia, mas que foram mostradas, foram expostas pela pandemia. Um primeiro ponto importante é que a gente deve, 1 milhão de vezes deve valorizar os professores. Foi realmente algo muito forte, o quanto eles foram afetados pela pandemia, o fato de terem que ensinar através da internet, sem ter muito conhecimento, sem ter preparo. Então, acho que esse é um ponto fundamental. E também os pais que estão com muita dificuldade para ensinar as crianças dentro de casa e acompanhar todo esse processo de ensino de forma diferente. Acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é que as pessoas tiveram consciência que nós vivemos num dos países mais desiguais do planeta, né? Que nós temos hoje, o Brasil ocupa a 7ª posição no índice de desigualdade no mundo, onde nós temos uma concentração de riqueza, muita gente vivendo com muito, pouca gente vivendo com muito e muita gente vivendo com praticamente nada. Uma outra coisa também que a pandemia expôs é a consciência da sociedade de que os pequenos negócios que são de verdade os maiores geradores de emprego, porque hoje 60% dos empregos gerados no país são gerados pelos pequenos negócios e não pelas grandes corporações. Daí o movimento tão grande das pessoas falando salve o pequeno negócio, compre dos pequenos, apoie os pequenos negócios, compre do bairro. Aqui na rede também nós falando sobre apoie uma empreendedora, ou seja, porque é muito fundamental que esses pequenos negócios resistam e sobrevivam a esse processo que a gente está vivendo. Então, isso já era antes, na verdade, a pandemia expôs a questão e a importância desses pequenos negócios para a gente, né? Um outro ponto importante em relação às desigualdades é que mais de 60 milhões de brasileiros pediram um auxílio de R$ 600. O que isso mostra pra gente? Que nós temos uma quantidade absurda de pessoas vivendo com praticamente nada. E isso sim é a demonstração da desigualdade mesmo. Ou seja, nós temos muito ainda que fazer para que nós possamos viver num país com menos desigualdade. Então, acho que isso é bem importante para a gente ter consciência, sim, que a gente precisa mudar. Nós também tivemos a consciência de que 13 milhões e meio de pessoas, 13 milhões e meio de brasileiros vivem em favelas, em comunidades, ou seja, sem acesso a condições, sem acesso a saneamento, sem acesso à dignidade, que eu acho que é o mais importante, né? Na comunidade tem muita potência, na favela tem muita potência, tem muita gente maravilhosa, tem muita coisa boa acontecendo, tem muita gente liderando ações incríveis. Você vê aqui em São Paulo o G10 de Paraisópolis, o pessoal da CUFA no Brasil inteiro também, tem muitas iniciativas surgindo da favela e não do poder público, ou seja, a própria favela achando soluções para a favela. Então, acho que isso é muito importante também. O que a pandemia também expôs é que as empresas, as grandes corporações também têm que ser solidárias, também têm que buscar soluções e tem o seu papel na sociedade. Então a gente viu muita solidariedade, ou seja, muita gente falando, muitas corporações doando, fazendo o seu papel, colocando lá, se expondo a cara a tapa e colocando sua posição para poder ajudar a gente a sair dessa situação que é tão difícil. Uma outra coisa triste que a pandemia expôs, não é consequência da pandemia, mas ela expôs, é o volume de violência doméstica. Os dados cresceram absurdamente aqui em São Paulo, mais de 400%, o que é tristíssimo, porque essa situação, o Brasil é um dos países mais violentos com as mulheres no mundo, né? Índice de feminicídio, violência doméstica, de estupros, a gente não pode compactuar com isso. Isso foi só exposto pela pandemia, mas não é decorrente da pandemia, isso é bem importante. Isso é decorrente de pessoas, de homens violentos que tratam as mulheres como se fossem objetos, então isso é bem importante. Uma outra coisa importantíssima é que todo mundo passou a falar de transformação digital, né? Minha empresa tem que ser digital, tem que ser digital, tem que ser digital. Né? Agora, de verdade, as pessoas estão fazendo transformação digital, porque antes todo mundo falava, era uma expressão bonita, mas agora ela veio para a realidade. E aí,
falando um pouco desse digital, a gente também percebeu que a gente tem uma dificuldade enorme como sociedade de letramento digital. As pessoas não sabem usar a internet. Usar a rede social não significa usar a internet. Então, acho que a gente tem um caminho longo aí para poder ajudar as pessoas a entenderem usar a tecnologia a seu favor. Todas as pessoas, não estou falando de uma camada específica. Muita gente precisa de apoio para esse letramento digital. E falando de coisas boas, né, como consequência de tudo isso, a gente não precisava de uma pandemia para a gente ter essas situações, mas a pandemia expôs essas situações. Eu acho que é importante que se após a pandemia ou se por conta da pandemia a gente tomar mais consciência, ser uma sociedade mais solidária, entender que a gente vive num país desigual, que a gente precisa ajudar as pessoas, que não dá pra gente ter gente passando fome e ao mesmo tempo ter gente com muito dinheiro, então a gente tem que melhorar essa situação, melhorar esse equilíbrio, que a gente precisa ajudar essas milhões de pessoas que pediram auxílio porque não tem condição de botar comida em casa. Então acho que nós temos um caminho longo, um desafio grande, e eu queria que você colocasse aqui também o que você acha que a pandemia também expôs, não que ela trouxe, mas que ela expôs para ficar mais claro para a nossa sociedade. É isso, quero continuar a nossa conversa aqui, estou achando muito gostoso esse papo, então vamos seguir em frente.